Bom dia, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça e o Devocional Casa da Graça. Hoje é 23 de fevereiro e hoje nós vamos mudar de tema. Passamos alguns devocionais falando sobre amor, a gente vai continuar sendo inspirado pelo Espírito, mas hoje a gente vai falar sobre não temas e o nosso texto base é Isaías 41:10, que diz assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Outras versões mais antigas dizem com a minha destra poderosa, com a minha destra vitoriosa, né? Então, Deus, preste atenção nesse padrão que evidencia o caráter de Deus. Deus nunca se dirige a nós com palavras de condenação, com palavras de medo, com palavras de pressão, de chantagem espiritual. Deus não se move assim. Até quando Deus nos corrige, até quando Ele vai trazer alguma disciplina para nós que é bíblico, Ele faz isso pela perspectiva da motivação. A palavra sempre é tende bom ânimo, a palavra sempre é não temas, tereis aflições, haverão tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O medo não provém de Deus, por isso que Ele não traz palavras de medo. O medo pode produzir um resultado momentâneo, mas depois que o medo passa, esse resultado dissipa. Quantas pessoas você conhece que já se aproximaram de Deus por alguma função de medo, por algum evento que causou medo? Seja uma doença, seja a perda de um ente querido, seja uma mensagem daquelas chocantes sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, enfim, um evento extraordinário que causou medo, e a pessoa vem ali, ela se volta, né, supostamente para Deus, e ela até diz que Deus a chamou porque ela está debaixo da influência daquele evento, do medo. Mas quando o medo passa, assim como a dor, algumas pessoas acham que Deus atrai as pessoas pela dor. Não é bíblico. A Bíblia diz: com amor eterno te amei, com amorável benignidade te atraí, porque as pessoas podem até se aproximar por essas duas razões, medo e dor. Mas medo e dor passa, e quando o medo e a dor que lhe trouxe passar, não tem mais nenhuma razão para você ficar, e aí você sai. Isso é muito comum, nós temos visto isso ao longo da vida cristã, e é muito bom saber que o medo não provém de Deus. O medo é um espírito maligno, por isso que o medo não... A mensagem do medo não está contida na mensagem de Deus, porque não está nele. A Bíblia diz que Ele não nos deu o espírito de medo. Então, medo é um espírito. Os pregadores deveriam, à semelhança de Deus, como imitadores de Deus, pregar aquilo que é a mensagem de Deus, e não pôr medo nas pessoas com a intenção de manipulá-las, de fazer um cerco na sua volta, falando sobre doenças, falando sobre os acontecimentos do futuro, enfatizando a condenação. Presta atenção, amado, nós somos pregadores bíblicos, então a gente não vai abduzir nada que tem na palavra. Nós vamos pregar tudo o que a Bíblia diz, inclusive vamos pregar sobre pecado, vamos pregar sobre morte, vamos pregar sobre futuro, sobre condenação, juízo eterno, ressurreição dos mortos, tudo. Mas a gente vai fazer essas coisas à luz da superioridade de Deus nela, não enfatizando elas e tornando as pessoas vítimas dessas coisas, porque de todas essas coisas Deus já nos livrou, faltando apenas eu e você cremos nela a ponto de tomar posse. Então a mensagem de medo não é a mensagem da igreja. Qual é a posição da igreja? Nós estamos em Cristo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, que é o maior que habita em nós, quem será contra nós? Perigo, espada, fome, nudez. O que é que pode nos separar disso? Percebe que existe uma necessidade de um alinhamento na mensagem? Então o medo não é a mensagem da igreja, a mensagem da igreja é fé. Manipulação não é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é aceitação, é justificação. Você está comigo? Acusação não é a mensagem da igreja, porque Jesus já nos justificou. Romanos 8:1 diz: portanto agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A mensagem da igreja é tende bom ânimo. A mensagem da igreja é não temas, não tenha medo. Essa é a mensagem da igreja, amém? E essa é a mensagem para mim e para você hoje. Vamos confessar a palavra? Vamos para a nossa segunda parte, CRI, por isso que falei. Diga assim comigo: tenho bom ânimo, não tenho medo. Essa é a mensagem que Deus, meu Pai, dá ao meu coração. E é também a sua mensagem aos outros. Logo, minha mensagem aos outros é fé, bom ânimo, não tenha medo, não temas. Essa é a mensagem de Deus para nós. Amém? Você foi abençoado? Comente aí, compartilhe
Use a hashtag Devocional Casa da Graça. Vamos fazer essa mensagem chegar a outras pessoas e eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.